Por que o nome Covid longa? Diferentes termos já foram usados para descrever os sintomas e efeitos de longo prazo da Covid-19. Os primeiros relatos de Covid-19 tinham como foco pacientes hospitalizados, muitas vezes com sintomas respiratórios graves. As pessoas não hospitalizadas eram informadas de que se recuperariam rapidamente. Mas não foi isso que aconteceu com muitas pessoas. Então, nos primeiros meses da pandemia, esses pacientes cunharam o termo Covid longa. O termo descrevia um curso da doença mais longo e complexo, inclusive após uma infecção inicial leve. O termo Covid longa, portanto, desafiou as suposições clínicas e políticas iniciais sobre a gravidade da doença e a sua recuperação, o que resultou no reconhecimento pela comunidade científica em geral de que a Covid-19 podia causar doenças prolongadas. Outros termos foram usados, incluindo síndrome pós-Covid-19 e condição pós-Covid. Os diferentes termos foram muito analisados e pensados com cuidado. Porém, muitas pessoas que convivem e são afetadas pelas consequências de longo prazo da Covid-19 preferem o termo Covid longa. Então, por que usar o termo Covid longa? O termo Covid longa não supõe que as causas, experiências com sintomas, impactos com o tempo ou melhores maneiras de se recuperar sejam conhecidos. O termo Covid longa deixa claro que não ser internado com Covid-19 não é algo necessariamente leve e que muitas vezes doenças graves e deficiências emergem muito depois da infecção. O termo Covid longa evita as palavras crônico, pós ou síndrome, que podem invalidar ou minimizar o sofrimento das pessoas. Ele também coloca em foco os milhões de pessoas no mundo todo que não voltaram ao seu funcionamento e saúde normais desde a infecção por Covid-19. Portanto, Covid longa foca em pessoas com deficiências, incluindo novas experiências ou diferentes deficiências. Como um termo cunhado por pacientes, Covid longa também sinaliza para que a experiência e o conhecimento dos pacientes sejam incluídos de forma significativa em todas as respostas. No próximo vídeo, falaremos sobre os sintomas comuns da Covid longa.